Rural Notícias de volta e olha só, toda primeira sexta-feira de agosto é comemorado o Dia Internacional da Cerveja. A bebida é uma paixão mundial e o setor cresce aqui no Brasil. O país é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos, e deve alcançar em 2023 o volume de vendas de cerca de 16 bilhões de litros, um crescimento de 4,5% em relação a 2022. Os dados são da empresa de mercado Euromonitor Internacional para o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. E agora, para falar um pouco deste mercado e também da relação com o agro, eu converso com o presidente executivo do Sindicev, Márcio Maciel. Márcio, vamos começar então falando sobre a importância do setor cervejeiro, né? O Brasil exporta, importa, gera emprego aqui no Brasil. E também o setor vem crescendo ano a ano, inclusive no fechamento de 2022, novamente registrou uma alta. É isso, Márcio? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite a todo mundo que está assistindo o programa. Obrigado por nos receber aqui. Pois é, Flávia, o setor cervejeiro, a gente chama isso, né? É uma potência em gerar empregos, gerar renda para o Brasil. Como você falou, no último ano, a gente teve um aumento de 11,6%, né, no número de cervejarias no Brasil. A gente tem mais 180 cervejarias, chegando ao total de 1.729. Isso, para você ter uma ideia, há 10 anos atrás, em 2012, né, um pouco mais de 10 anos atrás, a gente tinha só 157 cervejarias no Brasil. Então a gente multiplicou, mais do que multiplicou por 10 vezes esse número. Então, assim, é um mercado que está crescendo, a gente tem cervejarias em todos os estados da federação, né, e são mais de 720 municípios do Brasil que têm pelo menos uma cervejaria. E o que que isso significa? 2% do PIB, significa 2,1 milhão de empregos diretos, indiretos e induzidos que a nossa cadeia gera. São mais de 1,2 milhão de pontos de venda. Então você imagina, 1,2 milhões de pontos de venda, tanto de emprego que isso está gerando. E aí, o número que a gente tem muito orgulho, né, de falar como setor cervejeiro que produz no Brasil de maneira local, de maneira inclusiva e gerando renda. Para cada emprego numa indústria de cerveja, Flávio, são outros 34 que são gerados na cadeia produtiva. Então, assim, são poucos setores da economia que têm essa capilaridade, essa capacidade de gerar emprego e renda para o Brasil, né? Cerveja rende muito, rende felicidade, rende emprego, rende muita coisa positiva para o Brasil. E já faz parte, né, aqui para os brasileiros desse momento social com os amigos, com a família, nas comemorações. E agora trazendo um pouquinho a nossa conversa para o nosso setor, que é a nossa audiência aqui, que é o agro, que são os produtores, né, quem está lá nessa outra ponta produzindo essa matéria-prima. Uma dessas matérias-primas na composição da cerveja, claro, vai cereais, né, um deles é a própria cevada. Como é que está esse cenário, hein, Marcos, hoje aqui no Brasil? O que a cevada representa nessa produção de cerveja? Então, a cerveja é um produto natural, né? É água, cevada, lúpulo e levedura, né? Então, cerveja é isso. Você pode colocar alguns outros adjuntos que a gente chama, né, para dar um pouco de sabor, mas cerveja é isso. O principal malte, né, que a gente usa é o malte de cevada. E a verdade, o bem da verdade é que a maior parte dos insumos, cevada e lúpulo, lúpulo é o que dá o amargor, né, são importados no Brasil, por uma característica climática, característica de ambiente. Isso é histórico. Mas a gente tem visto um crescimento, né? No caso da cevada, a gente está falando no último ano, foram produzidos no Brasil 481 mil toneladas de cevada. Esse ano teve uma pequena quebra de safra, né? A gente tem uma previsão, segundo a Conab, de 465 mil toneladas, quase 466 mil toneladas, mas a importação continua sendo muito grande. Cerca de 60% a 70% do que utilizado no Brasil para cerveja é importado, de novo, por questões climáticas, né? A gente importa do Uruguai, Argentina, principalmente, mas a exemplo de outros cereais que há tempos atrás a gente não produzia no Brasil e hoje em dia a gente é autossuficiente, com o crescimento, com a potência que a indústria da cerveja no Brasil nós somos o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, né? É bom que as pessoas saibam disso. A tendência é aumentar a utilização de cereais e produtos locais no Brasil, porque tudo que é produzido no agro para cerveja, hoje em dia é consumido, né? Você não tem o produtor rural que está produzindo lúpulo, está produzindo cevada, está produzindo outros ingredientes que vão para cerveja, mandioca, milho, enfim, estão conseguindo vender para cervejarias.
não só por conta da demanda, mas também pela inovação que a gente está vendo no setor cervejeiro, né? A gente tem visto hoje em dia no Brasil, são 42.831 cervejas registradas no mapa. Sabia disso, Flávio? Assim, é um número gigantesco, assustador, super legal. E o que que significa? Inovação. Então as pessoas estão utilizando cada vez mais tipos de cereais diferentes e para produzir a sua cerveja. Tá certo. E tudo Importante vem do agro, né? que vem do agro, né? Importante, como você destacou, são muitas variedades, muitos estilos, né, para todos os gostos. O agro vem contribuindo nisso, inclusive com o trigo, né, Marcos, que é uma das variedades que vem ganhando gosto, é uma das minhas preferidas, inclusive. Esse também é um cereal que vem ganhando espaço na cerveja. Esse é um dos cereais mais populares, assim, se a gente olhar, né, depois da cevada, para ser utilizado na cerveja, né? A cerveja de trigo, ela é uma das mais famosas, né, das cervejas que a gente chama de especiais, né? E são normalmente aquelas Witbiers, Weissbier, que são um pouco mais turva, um pouco mais com um pouco mais encorpada e com um pouco mais de colarinho, né? Elas fazem parte do estilo ale de cerveja, né? Normalmente elas são cervejas ale, que são cervejas de fermentação mais alta, são de fermentação que é feita em temperaturas um pouco mais altas, são cervejas que normalmente a gente não bebe tão gelada. São cervejas premium, né? Que é algo que a gente tem visto no mercado que está crescendo bastante. Para você ter uma ideia, em 2017, 11,6% das lagers, que são os principais estilos de cerveja consumidos no mundo e no Brasil, né? 11,6 era prêmio. Hoje em dia a gente já está falando de 15,7. Então, assim, é um crescimento vigoroso. E Lager representa 97%, o Ale representa Tá mais ou menos certo. 3%. Então, a gente tem o crescimento aí de mais ou menos 6% do mercado que está focado nesse cenário. Tem agradado o paladar, tem gostos para todo Mas, mundo, como a gente falou, né? Muito obrigada pela sua participação aqui, falando em nome da Sintserv. E hoje, com certeza, vamos comemorar com cerveja, né, Marcos? isso com moderação e lembrando, se for beber, não dirijam. Mas celebrem bastante, viu? Obrigado, viu, Flávia?